Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo da APWin e no vídeo de hoje nós vamos analisar detalhadamente estes 4 jogos, vamos perceber se há apostas de valor e quais as apostas de valor e no final vamos perceber se de facto alguma delas vale um palpite de aposta ou não. Antes de avançarmos ao vídeo, peço-te que deixes um gosto no vídeo e que subscrevas o canal da APWin e atives as notificações para seres informado de cada vez que nós lançamos um novo conteúdo. Mas sem mais demoras, vamos ao conteúdo que realmente interessa e vamos começar a analisar o Farense contra o Moreirense. Portanto, o último classificado vai receber o oitavo, mas quando nós considerarmos casa e fora, não será tanto o último contra o sétimo ou oitavo. O Farense é a 10ª melhor equipa em casa, tem uma média de 1,33 pontos por jogo. Já o Moreirense tem uma média de 1 ponto por jogo e é o 10º classificado a jogar fora de portas. O que mais é que nós podemos ver a partir daqui? A nível de notícias não há nada de demasiado relevante. Jorge Costa, novo treinador do Farense, foi apontado antes do jogo contra o Santa Clara, empatou contra o Santa Clara num jogo bastante equilibrado, um jogo bastante bom do Farense, como normalmente foram sempre os jogos do Farense em casa este ano, e estes são os dados que nós temos das equipas. Portanto, se nós quisermos ver as tendências das equipas, nós podemos chegar aqui e trocar apenas para PT, e nós vamos ver que há 3 jogos que o Farense tem menos de 2,5 golos, tem menos de 1,5 golo ao intervalo e não ganha também há 3 jogos, que tem sofrido golos há 16 encontros. Então, provavelmente, pode fazer sentido nós vermos quais é que são as estatísticas do Moreirense a jogar fora. E nós vamos pôr aqui golos a favor do Moreirense, que tem 9 golos em 8 jogos. Ok? Mas, continuando, nós vimos que a nível de notícias não há nada demasiado relevante. O histórico também há apenas um jogo e, portanto, não podemos ter em conta este jogo para considerar todo um histórico. Isto nos últimos 5 anos nas 2 primeiras divisões do futebol português. A nível de pressão, pela classificação, a necessidade de ganhar está do lado do Farense. Okay? O Farense é neste momento último, mas se conseguir ganhar pode saltar até o 12º lugar, onde está o Belenenses. Já o Moreirense, mesmo que ganhe, só vai conseguir subir no máximo um lugar e está relativamente confortável na tabela, pelo menos neste momento da temporada. A nível de resultados recentes, como nós vamos poder ver aqui, eles são bastante equilibrados. Se nós virmos os últimos 5 jogos em casa, ligeira vantagem para o Farense, mas nada tão relevante quanto isso. Nos últimos 3 nós temos uma vitória, uma derrota e um empate em casa, uma derrota e 2 vitórias fora para o Moreirense. Aqui o caso muda um bocadinho de figura, mas nós temos que perceber também que os resultados do Moreirense normalmente tendem a acontecer melhor em casa. O Moreirense dificilmente perde em casa, tem aqui 3 jogos, ou seja, dos 5 jogos, 3 deles são em casa e tem apenas uma derrota. Okay? Mas, portanto, casa e fora é o que nos interessa, temos bastante equilíbrio. A nível de calendário, ambas as equipas estão apenas a disputar o campeonato, portanto um calendário semelhante. Ausências não há nada demasiado relevante e depois nós temos casa ou fora. E eu considerei a nota casa dos últimos 3 jogos que o Farense disputou em casa e dos últimos 3 jogos que o Moreirense disputou fora e tenho uma nota melhor para o Farense e como tal eu dou uma vantagem de 0,5 pontos aqui para o Farense, que é uma vantagem menor do que eu normalmente dou. Acho que só há 2 vantagens de 0,5 pontos nos jogos que nós vamos analisar. Isto, ou seja, a linha justa numa casa de apostas profissional devia ser mais ou menos 0,25. É exatamente onde está a linha. O Farense é ligeiramente favorito. No entanto, a sua odd tem subido. Se a odd chegar ao handicap 0 ou empate nula aposta a favor do Farense, pode ser uma aposta que começa a ganhar valor. É uma equipa que tem jogado bem, apesar de não ter conseguido resultados tão bons quanto isso. É uma equipa com bom
desempenho e é uma equipa que em casa tem conseguido pelo menos não perder e como tal o empate anula a aposta pode ser uma aposta que faça bastante sentido. Nós depois temos o Marítimo contra o Santa Clara, vamos mais uma vez analisar a classificação das equipas. O sétimo visita o 11º, 5 pontos de diferença entre as duas equipas. No entanto, se nós formos olhar para casa, o Marítimo tem uma média de 1 ponto por jogo, já o Santa Clara tem uma média de 1,56 pontos por jogo disputados fora. Ou seja, o Santa Clara é 56% melhor. Claro, se nós não tivermos em conta outros pontos, como por exemplo a dificuldade dos adversários que visitam o Marítimo, comparado com os adversários que o Santa Clara visita. Portanto, nada de demasiado relevante para uma ou para outra equipa. O histórico é também ele bastante equilibrado. Nós podemos ver aqui que nós temos no histórico 5 jogos, é uma amostra pequena, 3 vitórias do Marítimo. No entanto, se nós formos a ver o Marítimo em casa, os resultados são mais equilibrados e, portanto, não há vantagem nem para uma nem para outra equipa. A nível da pressão, nenhuma equipa tem muita pressão, estão relativamente confortáveis na tabela, mais o Santa Clara que o Marítimo, ainda assim. Os resultados recentes do Santa Clara têm sido claramente melhores, nós podemos ver isso aqui. Portanto, em casa, o Santa Clara tem nos últimos 3 jogos uma vitória e 2 empates fora. O Marítimo tem 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória. Temos ainda assim que ter em conta que o Marítimo já recebeu o Benfica, o Boa Vista, o Paço Ferreira e o Sporting. Podemos incluir também o Belenenses, que são equipas da parte superior da tabela, exceção feita ao Belenenses, a jogar fora de portas, ou seja, o Marítimo recebeu esta equipa, esta equipa, esta equipa e esta equipa nos últimos 5 jogos. Portanto, é essencial nós termos isso em consideração. Já o Santa Clara tem apenas uma derrota em Moreira de Cónegos, ganhou 2 jogos, empatou outros 2. A nível de resultados recentes, ainda assim, se nós quisermos considerar também os últimos 3 jogos, o Marítimo tem 3 derrotas e o Santa Clara tem 2 vitórias e 1 empate. E por isso nós damos vantagem ao Santa Clara. O calendário é igual para ambas as equipas. As ausências, não há ausências relevantes nem de um nem de outro lado. O plantel é relativamente semelhante. Nós temos aqui o total adaptado da equipa. Relembrando, o total adaptado mais não é do que a nota dos jogadores que fazem parte do plantel, mais a profundidade do plantel, mais a nota de jogo. Ou seja, como as equipas jogam, tendo em conta os seus jogadores e os seus argumentos. E, portanto, eu considero que o plantel é equilibrado. Vantagem casa ou fora, nós vimos que o Santa Clara é 56% melhor, apesar de ter deslocações bastante mais fáceis do que o Marítimo e tem também exibições ligeiramente melhores. Como tal, nós vamos aqui 0.5 ao Santa Clara, podemos inclusive dar 0 se nós quisermos. E o que é que nós temos mais? Nós temos que o desempenho recente do Santa Clara tem sido claramente melhor, temos aqui dos últimos 3 ou dos últimos 3 fora, do que os desempenhos do Marítimo. Temos ainda assim que colocar em consideração que o Marítimo tem tido recepções mais difíceis do que as visitas do Santa Clara e, portanto, se nós assumirmos que a única vantagem vem dos resultados recentes do Santa Clara, mesmo que nós coloquemos aqui, ou seja, se nós colocarmos aqui uma nota a favor do Santa Clara, nós vamos ter que a vantagem vai estar do lado de Santa Clara, que é a equipa favorita. Se nós quisermos fazer assim e dar menos vantagem, porque o Santa Clara teve deslocações mais fáceis, nós vemos que a linha está justa no empate, anula a aposta. Depois vem o jogo grande, o Benfica recebe o Famalicão e são duas equipas em momentos semelhantes, mas em posições altamente diferentes. Nós temos o Benfica que está no 4º lugar e o Famalicão que está em penúltimo, que é o que nós podemos aprender a partir daqui. Se o Benfica, no entanto, ganhar, ficará apenas a 2 pontos do Futebol Clube do Porto. Se o Famalicão ganhar,
passará a 17 pontos, fica em igualdade pontual com o Marítimo. Claro que o Marítimo, como joga antes, é um bocado complicado de nós conseguirmos determinar realmente onde é que o Famalicão vai terminar. O Benfica em casa tem uma média de 2,22 pontos por jogo, empatou os últimos 2 jogos, antes disso vinha de ganhar 3 encontros. O Famalicão tem uma média de 1 ponto por jogo, ou seja, menos de metade do Benfica, ganhou apenas 1 dos últimos 5 jogos e empatou outro. Nós podemos abrir aqui e perceber que em casa o Benfica tem sido claramente melhor que o Famalicão e que no global, apesar do Benfica ter desiludido, continua também a ser melhor que o Famalicão, que tem apenas uma vitória e 4 derrotas nos últimos 5 jogos. A nível do confronto direto, 5 jogos nos últimos 5 anos, 3 vitórias para o Benfica, 2 empates. Quando nós olhamos aos jogos disputados na Luz, nós vemos que o Benfica soma por vitórias os jogos disputados. E, portanto, nós temos que o histórico favorece o Benfica. Ambas as equipas têm pressão, portanto, nós podemos colocar aqui 0-0. O Benfica tem a pressão de se aproximar do Futebol Clube do Porto, ultrapassar o Braga. O Famalicão tem a pressão de sair da zona de descida. A nível de resultados recentes, como nós vimos que o Benfica tem claramente a vantagem, tem cerca de 3 vezes mais pontos, ou seja, quase 200% melhor que o Famalicão, e no global é 100% melhor que o Famalicão. Portanto, este 1-0 facilmente passa a 2-0 a favor do Benfica. A nível do calendário, nós temos calendários semelhantes para ambas as equipas e sim, sabendo que o Benfica vai jogar para a Taça de Portugal daqui a alguns dias, ausências são bastante equilibradas, não há nada demasiado relevante a não ser o Walsh Schmidt a falhar no Benfica. No entanto, a profundidade do plantel do Benfica é a maior deste campeonato. O plantel do Benfica é também um dos melhores do campeonato e, portanto, tem uma nota de 4,25 comparados com 2,17 do Famalicão. Casa ou fora do Benfica, como nós vimos, tem uma média, por exemplo, de 2,22 pontos por jogo e o Famalicão tem uma média de 1 ponto por jogo a jogar fora, e como tal vantagem também clara para o Benfica. E depois nós temos o desempenho recente. Os últimos 3 jogos do Benfica deram uma nota aos encarnados de média de 3,33, comparado com 2,33 do Famalicão. E nos últimos 3 em casa para o Benfica e fora para o Famalicão, temos um Benfica que é quase 2 vezes melhor do que o Famalicão. E como tal, a linha equivale a mais ou menos 2, é onde devia estar a linha. No entanto, o caso muda de figura quando nós consideramos os resultados recentes ligeiramente melhor. No entanto, o que nós podemos aprender a partir daqui é que provavelmente o handicap a favor do Benfica tem neste momento valor. O handicap está a menos 1,5 para o Benfica, o que significa que o Benfica tem que ganhar por 2 ou mais golos para a aposta a favor do Benfica ser ganha e, como tal, será uma aposta que provavelmente terá algum valor a favor do Benfica, menos que o Famalicão faça um jogo como, por exemplo, o Farense ou o Paços de Ferreira já fizeram na Luz. No entanto, tendo em conta os resultados e os desempenhos recentes, provavelmente isso não irá acontecer. O dia de hoje fecha com a recepção do Belenenses ao Vitória. Nós temos o 12º que recebe o 6º classificado. O 12º recebe o 6º. No entanto, ou seja, o Belenenses tem mais ou menos metade dos pontos por jogo que tem o Vitória Sport Clube. Em casa, o Belenenses tem uma média de 1,11 pontos por jogo, sabendo que já recebeu, entre outros, o Sporting, o Braga, o Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto, e o Guimarães, a nível de deslocações complicadas, teve apenas a deslocação à Pedreira. E como tal, há algumas coisas que nós vamos aprender a partir de aqui. A nível de pontos por jogo, vantagem para o Vitória Sport Clube, posição média dos adversários bastante equilibrada. Nos últimos 3 jogos, o Vitória tem sido melhor. Nos últimos 3, em casa ou fora, bastante equilíbrio. E, no total adaptado, nós temos alguma vantagem para o
Vitória, ou seja, a equipa do Vitória é melhor, é mais profunda e joga melhor no global do que o Belenenses. Não há notícias demasiado relevantes, apesar do treinador do Vitória Sport Clube se ter queixado bastante do Belenenses, o que normalmente na antevisão de um jogo não é a melhor mensagem que o treinador pode passar. A nível do histórico, bastante vantagem para o Belenenses, já que, e nós olhamos aqui neste caso, às 2 derrotas que teve perante o Vitória Sport Clube, ambas elas em Guimarães, portanto bastante vantagem para o Belenenses neste campo. A nível de pressão, ambas as equipas têm uma pressão dita normal para ganhar o seu encontro. Resultados recentes, ligeira vantagem para o Vitória Sport Clube, como nós podemos ver aqui. Portanto, o Belenenses em casa tem sido pior que o Vitória Sport Clube fora, sabendo que se nós olharmos aos últimos 3 jogos, o Vitória tem 2 empates e 1 vitória. O Belenenses tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, ou seja, apenas mais 1 ponto nos últimos 3 jogos para o Vitória Sport Clube. No entanto, aqui o caso muda de figura e o Vitória de Guimarães é, assim como era o Benfica relativamente ao Famalicão, quase 200% melhor que o adversário. E, portanto, a nível de resultados recentes, 1 ponto de vantagem para o Vitória Sport Clube. Calendário equilibrado e semelhante para ambas as equipas. Ausências, nenhuma equipa tem ausências de peso. E depois vem o plantel. Como nós podemos ver aqui, no total adaptado, o plantel do Vitória é quase 50% melhor que o plantel do Belenenses e, como tal, nós vamos considerar que o Vitória tem 1 ponto de vantagem. A nível de desempenho, nós temos que, nos últimos 3, o Vitória é melhor, mas nos últimos 3 jogos em casa o Belenenses é melhor e, como tal, nós não vamos dar vantagem a ninguém. Isto dá que a linha justa devia estar nos mais ou menos 0.25, é onde está e, como tal, a aposta não tem valor. Resumindo, dificilmente encontramos valor nestas apostas que nós vimos aqui. No entanto, o Farense, com a sua odd a subir, pode começar a ganhar valor. O Santa Clara tem visto a sua odd a subir e, como tal, pode começar a ganhar valor se a linha chegar, por exemplo, aos menos 0.25. E, por outro lado, o Belenenses contra o Vitória, neste momento não tem valor, a odd do Vitória tem descido e, portanto, o Belenenses, mais perto da hora de jogo, pode começar a ganhar valor. O que sim, neste momento, tem valor, na minha opinião, é o Benfica que recebe o Famalicão. A linha justa devia estar nos mais ou menos 2 golos a favor do Benfica, está nos mais ou menos 1,5 e, como tal, é uma aposta que provavelmente tenha um valor esperado positivo e, como tal, uma aposta que merece ser investida de acordo com a minha análise, com os meus argumentos e também com a minha opinião. E, portanto, fica aqui fechado o vídeo. Diz-me se vais ou não seguir esta aposta a favor do Benfica. Fico atento aos teus comentários, vou responder a eventuais comentários que haja e fico à espera de saber se tu precisas de ajuda com alguma coisa. Deixa um gosto no vídeo, subscreve o canal e ativa as notificações. Obrigado, boas apostas e para já esta tem valor, mas dá-me a ideia que mais próximo da hora do jogo todas as apostas podem ter valor no dia de hoje. Um abraço e até já.